Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor, amados. Tudo bem com você? Espero que em nome do Senhor Jesus esteja. Se você estiver alicerçado naquele que vive e reina, então estamos bem, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que venham muitas lutas, nós sabemos que estamos num dia de clamor ao Senhor, né? O nosso país, o presidente conclamou um jejum. E você está fazendo parte deste jejum? Convido a você a estar fazendo parte, ainda que pela manhã você não esteja, mas no período da tarde ou à noite esteja fazendo, pois queremos ver a glória de Deus manifesta sobre este país, né? Dando a vitória para nós cristãos, né? Sabemos que o nosso presidente, tudo que ele faz é baseado debaixo das leis do Senhor, né? E graças a Deus por isso. Porque, amados, quase que nós fomos para um lado aonde não tinha um temor ao Senhor. Então, pense nisso, você que é chamado para glorificar o nome de Jesus. Mas estamos encerrando o nosso trabalho de falarmos sobre mulheres, né? O Espírito Santo de Deus, ele me convocou a estar despertando em você uma ousadia pelo Espírito Santo de Deus, mostrando que mulheres foram usadas e ousadas sim na presença de Deus, né? Então, se você está no meu canal, se você está a primeira vez, seja bem-vinda, né? Em nome do Senhor Jesus, continue aí, tem vários textos bíblicos para edificar a sua fé. Se você quer ser uma missionária, se você quer ser uma intercessora, alguém que quer fazer algo para Deus, usa os textos, as palavras, este canal como um canal de bênção para alguém, né? Eu vi da últimas vezes, né, algumas irmãs falando que muitas vezes postam até no Face, né? Mas eu vou convidar você a não fazer isso, porque muitas pessoas julgam pela capa, né? Olha lá, essa pastora é de outra igreja ou alguma coisa assim, infelizmente, né? E não olham que Deus pode estar falando através da sua palavra, porque eu não prego de mim mesmo, mas prego, falo aquilo que Deus me manda, segundo as escrituras sagradas, né? Estamos aqui. E eu fiz um estudo sobre Priscila. A última mulher onde é citada como uma guerreira do Senhor Jesus. Alguns estudiosos, né, eu fiz muito estudo sobre ela e eu creio que não é coincidência, como quem me conhece sabe que eu uso isso, né? Esse jargão é Jesuscidência, né? Então tem algo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. Ele quer mostrar que nos dias de hoje ele está alicerçando também, está levantando muitas mulheres, amadas, muitas mulheres para estar nessa guerra dos últimos tempos, batalha final, né? Quase, né? Nós cremos que estamos passando um período de atribulação, né? E Deus, ele precisa de você alicerçada, guerreira, né? Lá em Efésios 6, de 10 em diante, fala sobre as armaduras espirituais. Deus te convida a usá-la, amém? E nós estamos fazendo o estudo sobre Priscila. Eu vou ficar aqui meio que de olho para mim não fugir de tudo aquilo que Deus preparou, amém? Priscila era esposa de Áquila, né? O apóstolo Paulo cita sobre a vida deles, né, em várias cartas. E louvado seja Deus por isso. Era um casal que morava em Roma, né? E fabricavam tendas, né? Então, alguns estudiosos tendem por entender, não se eles fabricavam couro lá, trabalhando sobre isso, enfim, mas como a fabricação de tendas. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, e nós como mulheres lá na onde eu tenho um grupo de intercessoras, um grupo de palavra de Deus, né, no WhatsApp, nós estamos estudando Tessalonicenses, quer dizer, acabamos. E lá o apóstolo Paulo, ele já estava exortando no último capítulo desta carta para não ser pesado para ninguém. E
por esse estudo aqui de Priscila, eu vi que este casal foi um canal de bênção para o apóstolo Paulo. Ele se achegou a eles, pegaram amizade e ele foi trabalhar com tendas também. Ele foi porque ele não queria ser pesado para ninguém. E esse casal, eles trabalhavam nisso. Tiveram uma grande amizade. E ali, esse casal foi usado para ajudar a propagar o evangelho do Senhor em todas as partes aonde o apóstolo Paulo ele era convocado por Deus para fazer o ID. E Priscila, ela também foi conhecida como uma das discípulas do Senhor. O casal era um daqueles que estavam nos 70 discípulos do Senhor. Foi levantado para falar e fazer a obra de Deus. Amados, que casal, né? Eles eram usados para a glória de Deus, para disseminar a palavra do Senhor, para trazer a palavra de Deus. E eles ajudavam muito o apóstolo Paulo. E eu achei tremendo isso. Foi uma das coisas que saltou aos meus olhos, porque mesmo que você possa não ter um dom diretamente na seara do Senhor, diretamente, ou um dom como pastoreio, né? Ou até mesmo de apóstolo, mas você pode ser levantada como a Priscila foi, uma auxiliadora, um suporte para que o apóstolo Paulo pudesse fazer esse ID, né? Nós, dentro da nossa igreja lá, nós pregamos muito sobre isso. Se você não pode ajudar, né? Ora e interceda, né? Faça algo para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. E esse casal, eles não eram só missionários no sentido de fazer a obra, mas eles eram suporte do apóstolo Paulo. E lá em primeiro vamos ler sobre Romanos 16, versículo 3 e 4, que diz assim: Saudai a Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. E os gentios até hoje somos nós, né? O evangelho do Senhor, ele foi propagado, né? Ele foi propagado porque houve mulheres de Deus, né? Um casal de Deus como Priscila e Áquila, e eles foram esse suporte. Diz mais nas escrituras do Senhor que aonde eles moravam em Roma houve uma grande perseguição, e eles foram expulsos, né, por um decreto de um imperador chamado Cláudio. Ele expulsou eles daquela, não somente ele, como todos os judeus, né? E eles foram embora para Éfeso. E ali em diante foi cada vez mais se alinhando com o apóstolo Paulo. Eles abriam a porta da sua casa, correndo o risco da sua vida. Eles faziam cultos ao Senhor, mesmo proibido. Eles louvavam e adoravam ao grande e Deus poderoso. Amado, sabe o que significa isso? O Senhor mostrando para nós que se nós estivermos em Cristo Jesus, maior é o que está em nós, maior o que nos alistou. E eu chamo você, né, através desse YouTube, através desta mensagem, para se levantar como um grande servo do Senhor, como uma grande serva do Senhor, que não há barreiras, não há barreiras para impedir o agir do Senhor. Ele precisa de vasos que vão levar a mensagem do Senhor com ousadia, sem medo de trabalhar na obra de Deus. E assim foi. Naquele tempo era perseguido e era morto, amados. Era morto pelo evangelho, e eles não negaram a Jesus, né? E há vários relatos, citações também. Em Atos 18, 26, também o apóstolo Paulo, ele também cita o nome e cita o quanto Priscila e Áquila foram importantes para essa obra do Senhor. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando com a sua companhia
Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara um voto. E ali fala que nessa viagem, quem auxiliou, quem ajudou nesta viagem foi Priscila e Áquila. Eram amigos do apóstolo Paulo. Então, talvez hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está convidando a você. Se alinhe com alguém que faz a obra do Senhor, né? Se ajunte, não espalhe. Seja um canal de bênção. Muitas vezes as pessoas acham que para fazer a obra de Deus precisa aparecer diante de um altar, mas você sendo um suporte para os seus pastores, você sendo um suporte para alguém que faz a obra do Senhor, você já está ajudando para glorificar o nome do Senhor. Aqui mesmo nesse capítulo diz, lá no versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo isto, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Sabe o que significa? Viu que o apóstolo Paulo estava correndo perigo e foi um suporte para a glória do Senhor. Eles não só abriam a porta da sua casa, eles auxiliavam aquele que tinha um grande chamado do Senhor, sabe? Seja a diferença, não seja a multidão, seja aquela que interceda, seja aquela que fale, seja aquela que louve, seja aquela que vai estar apenas para você, nos seus olhos, pequeno, talvez um suporte, mas você não tem noção de quanto você pode ser usada para glorificar o nome de Deus. Deus te chama para fazer uma grande obra, amada. Faça parte dessa obra do Senhor. Creia que lá nos céus está sendo escrito o teu nome no livro da vida, como a Bíblia diz, e lá vai ter os relatos daqueles que trabalham fielmente, fervorosamente na obra do Senhor. Priscila foi uma discípula do Senhor também. E nesses estudos que eu fiz, diz que ela era mais destacada muitas vezes do que o seu marido, né? Por quê? Porque ela era ousada, ela tinha uma personalidade forte. E nisso fazia com que ela, mesmo sendo criada nos seus preceitos lá em Roma, né? Ela era de uma família nobre, amados. Ela era de uma família nobre. Ela largou tudo para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para propagar este caminho que leva à salvação. E hoje eu e você, o que estamos fazendo por ele? O que você tem feito para propagar o evangelho de Cristo? O que você tem feito para ser a diferença? Você tem sido a luz e o sal da terra? O que você tem feito, né? E o Senhor nos chama a atenção para isso. E aqui está, né, nossos estudos, né? Lendo em Romanos 16, versículo 3 e 4, Atos também 18, nós vamos ver também a palavra do Senhor falando sobre, né, esse episódio que Priscila e Áquila andava verdadeiramente. E quando, nas epístolas que o apóstolo Paulo ia falando, ele ia citando, e saldo aos meus amados irmãos em Cristo, a Priscila e o Áquila, que muito me ajudaram a arriscar a sua própria vida para o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar por você, que Satanás tem soprado no teu ouvido e falado, acusado, falado mentiras ao teu respeito muitas vezes, dizendo algo que não provém do Senhor, mas eu quero dizer que há um Deus no céu que nos julga, que conhece e vê o nosso interior muito mais do que homens nesta face da terra. A palavra do Senhor fala para nós ficarmos tranquilos, porque pelo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. A palavra do Senhor fala para ficarmos tranquilos e firmes na sua presença, porque o Senhor nos conhece. Ele sonda antes que haja em nossa palavra, aleluias. Deus te conhece, amado. Deus te sonda, amado.
Deus, ele vai entrar em teu favor. E nós vamos orar junto para que Deus te fortaleça, para que você levante sua cabeça e olhe que vale a pena servir ao Senhor. Deus espera você para esse grande chamado da obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Santo Espírito de Deus, encerro aqui, ó Pai, esse estudo sobre as mulheres que o Senhor levantou na obra do Senhor, desde o Velho Testamento, aonde era impossível imaginar uma mulher falando da palavra do Senhor, mas temos um relato de uma mulher maravilhosa, como a Débora, Pai, que o Senhor levantou como juíza, Pai querido, e profetiza. Pai, todas elas, Senhor, trabalharam para edificar a sua obra, ó Pai. Desde o início, Senhor, desde o Velho Testamento até o Novo, Pai. Encerramos aqui, ó Pai, algo que possa tocar no coração de muitas mulheres para se levantarem como uma mulher sábia que edifica o seu lar. Uma mulher, ó Pai, que é ousada diante da tua presença. O Senhor convoca as boas soldadas do Senhor Jesus Cristo. Pai, mas cura este coração, Senhor. Repreende todos os laços, os dardos inflamados de Satanás. Pai, também quero ministrar a unção de cura para aquelas que necessitam. Cura espiritual, Senhor Jesus. Liberta, cura e restaura, Pai. Eu repreendo todo espírito de ansiedade. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo toda depressão, toda palavra contrária sobre os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu creio que sai de nós, ó Pai, a virtude do teu Espírito Santo, para glorificar o teu santo nome, que haja cura, libertação e restauração, como nós temos visto, ó Pai, no nosso caminhar, ó Pai. Eu tenho visto a tua glória, Senhor. Eu tenho visto a cura e a libertação de muitas almas, ó Pai. Então eu declaro, Senhor, unida com as nossas amadas irmãs, em nome de Jesus, a cura e a libertação. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, em nome de Jesus, que haja sinais através desse canal para o louvor da glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Em nome do Senhor Jesus, que faça resplandecer a sua glória em ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.